boa tarde, amigos, quase boa noite, como sempre. Mais uma vez aqui, gravando o Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro, hoje ao lado do companheiro aqui, presidente e outras coisitas mais, o Nilton Moura. E a gente vai falar sobre o futebol brasileiro, né? Sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a Copa do Brasil, sobre a Sul-Americana e a Libertadores. E fazer uma análise do que está acontecendo com o futebol brasileiro. Mas então vamos começar. E aí, Nilton, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Bosquim, meu amigo telespectador, muito boa noite. Estamos aqui com o nosso Raiz, aqui é Pé de Ferro, Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro. E é isso aí, realmente hoje o futebol, não só brasileiro, mas mundial, está enfrentando tantas dificuldades, tantos aperrengues, vamos assim dizer, que está difícil até de torcer. Bom, eu tenho a minha opinião sobre atualmente o futebol brasileiro, mas eu gostaria de começar pelo começo, né? Porque não tem jeito de começar de trás para frente, senão a gente vai fazer um programa em feedback, em retroalimentação. Vai lá atrás, vem na frente. Então vamos começar do começo. A Copa do Brasil, para mim, é um campeonato que a CBF deveria organizar. Copa Verde, a CBF deveria organizar. Campeonato de seleções ou torneio de seleções de regiões, a CBF deveria organizar. Parou aí, CBF sai fora da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão. Também acho. Até a CBF, inclusive, está estudando a possibilidade aí de acabar com a Copa Verde, né? E iniciar aquilo que a gente sempre fala aqui nos programas. A Copa Planalto. Copa Planalto, Copa regional, alguma coisa deve mudar. Mas a gente fica na esperança que não é só mudar o estilo de campeonato. Eu acho que tem que ver calendário, tem que ver um tanto de coisa. Por isso que nós estamos começando pelo começo. Então, a CBF fazendo o torneio de regiões Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste já seria uma boa. Diminuiria um monte de jogos aí e já seria uma boa. Qual a outra boa? Não sei se acabar com a Copa Verde resolve, acabar com a Copa do Nordeste resolve, acabar com começar a Copa Centro-Oeste resolve, pegar todas essas Copas e transformar numa Copa só, ou a Copa do Brasil das equipes que não são campeões. O campeão vai disputar a Copa do Brasil dos campeões, certo? Certo. Porque o Brasil é uma Europa. Então todos os campeões vão disputar a Copa dos Campeões. E o segundo, terceiro, quarto, quinto colocado vão disputar a Copa do Brasil. E encerra aí. Zé Fini. Porque o calendário vai ser bom para os atletas se recuperarem. Para os campeões. Para as equipes se estruturar melhor, né? E vai ser um campeonato que venha de encontro ao torcedor, que está tão necessitado. Aí o campeão do Acre vai poder jogar com o campeão do Sul. O campeão de Rondônia vai poder jogar com o campeão de Goiás. Bom, e por aí afora. E aí como é que seria? Grupo de 4, perdeu, está fora, etc, etc, etc. Vamos lá. Então, esse seria o primeiro. Mas dentro disso aí ainda, Bosco, vem fortalecer aquilo que você sempre fala, que a federação lá do Acre, federação do outro, fortalece elas. Isso. Aí nós vamos chegar lá. Bom, Copa do Brasil seria disputada pelos times que
foi vice-campeão até quinto colocado. Copa dos Campeões, os campeões. E Campeonato Brasileiro da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão não pode ser organizado pela CBF. E aí, por que que não pode ser organizado? Porque a primeira divisão tem que ser tipo a Premier League, cara. Tem que ser muito organizado. E a CBF, devido a como ela foi organizada desde muito tempo, eu não queria entrar em política não, mas tem um lema: aonde a arena vai mal, um time no Nacional. Isso começou lá em 1964 com o governo militar. Então, vamos parar e organizar. A arena, MDB, PT, etc., tudo vai mal. Então, nós não vamos meter os políticos não. E nem meter a CBF, aonde a arena vai mal, um time no Nacional. Por que que não pode ser organizado pela CBF? Eu já falei aqui, a Federação do Acre, do Amapá, de Rondônia, de Alagoas, de Brasília, de Sergipe, do Espírito Santo, umas 10 federações aí, não pode ter o mesmo peso de voto que um Flamengo, um Fluminense, um Botafogo, um Santos, um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians. Isso é um absurdo. Aí avacalha tudo. Avacalha tudo. Então a primeira, segunda e terceira, quarta e quinta divisão tem que ter liga. Acabou. E essas outras aí vai fortalecer, como eu disse aqui, a disputa vai ser mais acirrada, mais profissional, vamos assim dizer. O que vai acontecer? A CBF vai cuidar do futebol brasileiro. E as ligas são para os times principais. Esse cara está ficando louco. Essa é a minha opinião. Eu acho até que a CBF às vezes pode até ajudar em alguma coisa. Ou pegar a terceira, a quarta e a quinta divisão. Então, agora deixar a primeira. Por que que eu falo isso? Gente, o Brasil está sem treinador desde 2024, cara. Desde 2024. E eles estão falando agora que o Ancelotti veio. O Ancelotti não vem. O Ancelotti já está um senhor velho, cara. Não quer saber disso mais. Não. E outra, para vir para também não ter autonomia para escalar os times. Ele não aceitaria isso jamais. O cara vai sair de um clima lá frio e tal, para vir aqui para o Rio de Janeiro, bicho. Ultimamente você foi no Rio de Janeiro? Não, é calor demais. O tempo, a menor temperatura lá é 39, 40 graus. Não aguenta não. Um senhor daquele lá, acostumado com o elite do futebol, Itália, um clima frio, etc., não vem. Então, tira o cavalinho da chuva. Se vinha por causa de muito dinheiro. Não é por causa de dinheiro, não vem porque é desconfortável, não precisa de dinheiro, cara. Isso também. Você logo ganhou tudo que você pensou, ele ganhou. Então ele não precisa de dinheiro. Então, por que que a CBF não dá mais? A primeira e a segunda divisão tem que ser o suprassumo do árbitro, do técnico, do diretor de futebol, etc, etc. E aí, agora que eu queria entrar na coisa propriamente dita. Sul-Americana, Libertadores de América, não vou nem falar em campeonato mundial não, e campeonato brasileiro. Qual o campeonato que o Cruzeiro está disputando? Ele está disputando a Sul-Americana agora. Não. E o brasileiro? Não, ele não está disputando o campeonato brasileiro. O campeonato do Cruzeiro é do 16º ao 8º que ele está disputando. Qual o campeonato que o Santos está disputando? Do 16º ao 8º. E por que ele está disputando isso? Eu vou citar aqui, ó. Mirassol, Vitória. Quem mais que subiu? Juventude. Tem mais. Mirassol, Vitória, Juventude, Esporte. Esporte, Ceará.
Sport Ceará. Aí são 6 times. E aí você pega o Santos e o Cruzeiro. Eles estão disputando do 8º ao 16º ou não estão? Tá. Tá. O Grêmio está disputando do 8º ao 16º ou não está? Tá. Realmente. Então, olha onde o futebol brasileiro foi parar, cara. Cruzeiro, Grêmio disputando, Cruzeiro, Grêmio, Santos disputando. Vasco também. E Vasco. É. Para não cair, cara, porque tem lá Sport, Mirassol, Vitória e mais um. E o Ceará. O Atlético Mineiro está na zona do rebaixamento. Não, mas tem time e tem treinador e é capaz de reagir. O Cruzeiro é capaz de reagir? Eu acho com a atual política e brigas internas ali, vaidades de jogador. O Fluminense mandou o Mano embora. O Grêmio pegou o Mano. É uma coisa que você não entende, né? Porque o Mano no Fluminense estava ruim. Ruim não. Estava péssimo. Ele vai pro Grêmio. O que ele vai somar lá no Grêmio? É isso. É o problema da CBF não ter um padrão de excelência. Aí, daqui uns dias o Vanderlei Luxemburgo volta, o Filipão já vai voltar lá pro Grêmio para ser supervisor. Vai. Entendeu? Se o Zezé Moreira e o Aimoré Moreira fossem vivos, eles voltavam. Você acha... Eu até fico imaginando assim, o brasileiro hoje, o técnico brasileiro hoje desaprendeu, ou ele se acha o melhor? Vamos chegar lá. Então, nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, que alguns times da primeira prateleira do futebol brasileiro estão jogando para não ser rebaixado, graças aos 4 que subiram da segunda divisão, que são muito fracos, certo? Certo. Vamos lá, Sport, Ceará, Mirassol, e quem foi o outro? Ceará. Sport, Ceará, Mirassol, e quem foi o outro que subiu? O outro que subiu foi o Vitória, né? Vitória não, Vitória já estava na primeira divisão. Então, daqui a pouco a gente vê quem foi o que subiu. Então, Nilton, o que eu falo? Eu penso sempre que se os times que subiram não fossem tão fracos, o Vasco, o Grêmio, o Cruzeiro e o Santos poderiam ser os próximos 4 que iam cair. Com certeza. Está entendendo? Com certeza. Então, não tem excelência. Não tem excelência esporte. Realmente. Não tem excelência. Não tem aí, excelência. Se o futebol brasileiro está assim, aí nós temos que ver o que está acontecendo com a Sul-Americana. O esporte, o Vitória, tem aqui também o Bahia já estava, né? Fortaleza também já estava, Mirassol, Juventude e o Ceará. Então tá certo esses 4 meses. Então, o que acontece agora, o Nilton? Se o Campeonato Brasileiro, que era... Todo mundo fala que é o campeonato mais difícil do mundo. Eu não acho. Eu acho mais longo. Eu acho um campeonato... Ele é difícil porque ele não tem qualidade. Ele se nivela pela metade. Ele não se nivela por cima. Se ele se nivelasse por cima, ele não seria o mais difícil do mundo. Ele seria um campeonato aí que estaria entre os 6, 8 melhores campeonatos, mas nunca o mais difícil do mundo, pelo padrão de qualidade. Se no Campeonato Brasileiro tem esses 4 que a gente falou, e tem mais os 4 que subiram, são 8.
Então a gente hoje tem 12 times, né? O RB Bragantino, RB Bragantino que está lá, ó, lá em cima. Ó. Meio barro, meio tijolo, mas está se mantendo lá em cima. Ele está aí no grupo dos 4. Mas não fica. Mas vai renovar o Nabi Abichedi para ser um estádio de 30 mil pessoas tal, e pretende ser um grande. Tá? Bom, aí se o Campeonato Brasileiro está assim, aí a gente pega os times que ficaram entre os 4 primeiros, até o G8, foi para Libertadores. Do G8 ao 16º foi para a Sul-Americana, né? Só o 15º e o 16º que não classificaram para nada, né? Mas do 8 até o 14 foi para a Sul-Americana. E aí, Milton, na Sul-Americana a gente vê uns times medíocres ganhando dos times brasileiros. Mas medíocre. Ontem o time que ganhou do Cruzeiro, ele não tem qualidade. E o time que empatou com o Fluminense lá na Sul-Americana também, sinceramente, se jogar aqui em Brasília com um time amador, ele perde. Time ruim. Então, por que o futebol brasileiro está nessa draga? Essa é a pergunta. Voltamos lá. No Campeonato Brasileiro, você classifica, mas você não classifica por excelência. Você classifica porque não tem uns mais ruins que vai cair para a segunda divisão. E o 15º e o 16º não pega classificação para nada. Não. E aí, você vai para uma Sul-Americana, cá entre nós, todos os jogos que eu vi da Sul-Americana, os times brasileiros, com exceção daquele jogo que o Fluminense ganhou de 5-0, de um time lá da Bolívia, se não me engano, e um time horrível. Eu acho que aqueles caras nunca jogaram bola, deve ter tido algum problema ali, da água que o Maradona deu pro branco, alguma coisa, porque não pode um time ruim daquele jeito. Então, tirando esses jogos, eu não vi um time brasileiro ser superior a esses timecos da América do Sul, venezuelano, boliviano e peruano. Você acha que a altitude realmente atrapalha lá os jogadores brasileiros? Então, aconteceu com o Flamengo agora em 2.800 e aconteceu com o Palmeiras em 3.800, que é na Bolívia. Eu vou responder essa pergunta, mas a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo aí: por que o futebol brasileiro, nós analisamos o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que é o campeonato que manda para a Sul-Americana e manda para a Libertadores. O meu raciocínio é muito simples. Se o Campeonato Brasileiro está tendo que ter 4 times fracos e 4 times que não brigam para ficar entre os 3 primeiros ou ser campeão, o Campeonato Brasileiro já não tem essa excelência. Chega na Sul-Americana, a gente nunca vai muito longe na Sul-Americana. Quem foi mais longe aí atualmente foi o Bahia, o ano atrasado, e o Fortaleza, o ano passado. E o Cruzeiro perdeu também a semifinal da Sul-Americana. Então, as 3 últimas Sul-Americanas, o Brasil perdeu as 3. Perdeu. Sabe o que eu acho também, dentro disso que você está falando? Depois eu vou responder para você o problema da altitude. Não, eu acho que eu ainda estou batendo no calendário. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e que aí as equipes dentro desse intervalo têm que enfrentar aí dois campeonatos, que é a Sul-Americana e a Libertadores. O time para enfrentar e ainda isso tem aí, o Campeonato Brasileiro. Ainda tem Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, na verdade, são 4 competições. 4 competições, quase que brigando ali por causa de data. Hoje o atleta tem o quê? 70 horas para descanso, mais ou menos. Eu acho que aí é que está o problema. Eu acho que
Qual que é esse campeonato que você quer ser mais importante? O brasileiro quer ser mais importante que a Sul-Americana e a Libertadores? Ou é a Sul-Americana e a Libertadores que está tomando o espaço do brasileiro, principalmente em termos de premiação? Aí qual que é a finalidade realmente que a equipe brasileira vai colocar em primeiro plano para a disputa? Campeonato brasileiro não vai aqui e tal, vamos lutar para não cair, vamos tentar ganhar dinheiro na Sul-Americana. E a Sul-Americana fala, não, vamos acabar com o campeonato brasileiro, nós vamos ser mais importantes. Então é aí que eu acho que está a briga de calendário. Eu acho que tudo funciona. Eu não sei, na Europa às vezes é um pouco mais dividido essa disputa. Você vê, por exemplo, lá tem Liga, Copa do Rei, Liga, mas tem um calendário. E também os times europeus, eles têm, os times grandes mesmo europeus, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, tem 30 jogadores, todos de seleções, ou seleção sul-americana, ou seleção africana, ou seleção europeia. Tem elenco. Agora já o brasileiro peca no negócio também. O Cruzeiro está com elenco, mas tem vaidade. E aí, meu amigo? Nós vamos discutir o problema do Cruzeiro na hora que a gente for falar da altitude. O Fluminense tem elenco, mas tem alguma coisa que não funciona. Então o time brasileiro, para disputar 1, 2, 3 competições, tem que ter elenco. E esse elenco tem que ser bem dirigido e tem que ter responsabilidade. Não entrar lá para dancinha na hora de bater um pênalti, não entrar para arrebentar mesmo, porque senão não vai não. Você joga bola. Hoje, está com quantos anos hoje? Mal lhe pergunto. Eu vou fazer 7-1. 7-1. Joga bola. Nesses terrões aí onde você joga, nesse campeonato até da África, você pode ver que vocês entram diferente. Vocês entram para ganhar. Não importa se o técnico está ali de cabeça cheia, de cabeça doendo, não. Vocês entram, tem um esquema tático que vocês vão obedecer, mas dentro desse esquema tático tem as exceções, tem as oportunidades, tem a jogada individual, que mostra raça. Eu não vejo isso mais no jogador brasileiro, eu não vejo raça. O principal da primeira divisão é essa falta aí de superação, né? Mas o cara tá tão cansado de tanto jogo que não consegue. Ele não consegue superar. Eu vi um negócio engraçado do Abel Ferreira falando agora desse jogo que eu sei. Eu tava cansado de subir as escadas lá lá de onde ele jogou, lá do estádio. Imagina os jogadores. Para vir dar entrevista, eu subi as escadas, cheguei aqui cansado. Cansado, quer dizer, devido a tanto, ele que é o técnico não tem tanta... Não tem sim, viagem de avião. Não tem. E a Leila comprou um avião para fazer voo chat, né? Você vai direto, não para no aeroporto só para abastecer. Então, quando a gente vai para a Sul-Americana, voltando lá ao problema do futebol brasileiro, nós não conseguimos mostrar que somos os melhores, porque os jogos com time medíocre, eles através do esquema tático, da superação, porque o time joga 2 campeonatos, está jogando a Sul-Americana e o campeonato do país dele lá no Chile, na Venezuela, na Bolívia, no Peru, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. E os nossos jogadores cansados, caindo pela tabela, mesmo com mais técnica, não conseguimos suplantar esses times medíocres que a gente está vendo aí. E não vai conseguir tão cedo. E aí entra o que eu falo, tem que ter liga da primeira e da segunda divisão para começar o futebol brasileiro voltar a ter excelência. Se não tiver,
a Libertadores. O Brasil hoje, os 8 times finalistas da Libertadores, obrigatoriamente tinha que ser brasileiro. Com certeza. Se juntar todos os países da América do Sul, não dá a população do Brasil. Pode somar aí, eu não estou falando de cabeça. Não dá. Não dá. Paraguai deve ter uns 20 milhões, Uruguai 8 milhões, Chile deve ter uns 20 milhões, Argentina 80 milhões, Colômbia, Equador, não dá 230 milhões não, se der mais não. Então o Brasil tinha obrigatoriamente de ser os 8 classificados na Libertadores, e não é. Não é. Então, quem é os favoritos? Vai ficar de fora. Quem é os favoritos da Libertadores? Palmeiras, Flamengo, o Botafogo, não sei nem se vai classificar, deve ir para a Sul-Americana. Parece que não vai ficar na Sul-Americana. O Bahia está em primeiro, o São Paulo está em primeiro lá com 7 pontos, né? O São Paulo é Libertadores também. O grupo dele, né? Uhum. Então, mas me diz aí, qual foi o jogo que você viu da Sul-Americana e da Libertadores em que o Brasil foi superior? Bom, eu vi uma luta boa do Palmeiras nesse último jogo. 3-2. 3-2. Foi uma disputa bastante interessante, porque veio... Isso porque teve 2 erros do zagueiro lá do time boliviano. Mas também eu acho que na hora do vamos ver mesmo, né, na disputa final mesmo, eu acho que não passa não. Esse é meu questionamento. Ó. Nós falamos da Copa do Brasil, nós falamos do Campeonato Brasileiro, nós falamos da Sul-Americana e chegamos na Libertadores. Não era para os times brasileiros jogar a Libertadores para todos terminar em primeiro lugar do grupo? Com certeza. Era para ser pra isso. Ter uma final brasileira. Já teve. Já teve. Mas foi por acaso. Mas isso era para ser uma excelência do futebol brasileiro. Quer ver? O que eu estou defendendo aqui é o seguinte: depois que fizeram a Champions League e o Campeonato Mundial, quantos sul-americanos ganharam? Eu acho que nenhum. Por quê? A Champions League, ela é um padrão de qualidade superior às outras competições. Com certeza. E o campeão da Champions League toda vez é campeão. É o melhor campeonato do mundo. E era esse padrão de excelência que, se o futebol brasileiro não tivesse essa politicagem toda, não tivesse aí os Edinaldo, eu não tenho nada contra o Edinaldo pessoalmente, viu, gente? Às vezes eu fico aqui brincando no tribuna, e aqui eu não tenho nada pessoal contra o Edinaldo, não. Acho ele até um bom sujeito, uma pessoa tranquila, mas está no lugar errado. Está no lugar errado. O futebol brasileiro hoje precisa de excelência, precisa de gestor. E o Edinaldo não é gestor, cara. Não é. Não adianta tentar transformar água em azeite que não vai virar azeite, entendeu? Nem fazer óleo virar água que não vai virar água. Então, por que eu defendo primeira e segunda divisão com liga? Para que a CBF não se meta nisso, e aí é profissionalização de árbitro, profissionalização de técnicos, gestores, etc. E eu vou mais longe, eu sempre sugeri aqui no Tribuna do Esporte a Universidade Nacional do Esporte, que seria
tipo uma universidade de Colônia na Alemanha, seria tipo uma universidade para estudar só o esporte brasileiro de uma maneira geral, não só o futebol, mas todos os esportes. E quanto à pergunta que você me fez da altitude, vou lhe responder. Hoje ainda li uma reportagem sobre 1970, Paulo Amaral. Paulo Amaral. Era o treinador, era o preparador físico da seleção do João Saldanha. Aí depois entrou o Cláudio Coutinho, porque saiu o Saldanha, saiu o Paulo Amaral. E o Paulo Amaral, preocupado com a altitude no México, sabe o que ele fazia? Fazia os caras subir 10 andares de escada com um peso de 20 quilos na mão. Que era para hora que chegasse lá na altitude, não sentiu os efeitos da altitude no México. Tanto é que a seleção de 70 sobrou e ganhou com os pés nas costas. Você está olhando aí a tabela da Libertadores, quantos brasileiros tem em primeiro lugar? E olha a Sul-Americana também. Eu estou olhando a do brasileiro aqui. Do brasileiro, inclusive, eu estou vendo o seu Fluminense aqui em terceiro. Era para estar em segundo, né? Aí o Renato deu uma de Mano Menezes, tirou os titulares e botou os reservas. Mas aí eu acho o seguinte também, o professor, a altitude pode sim influenciar durante aí uma disputa de brasileiros com o boliviano ou outro time lá na altitude. Mas cá para nós, eu acho que eles também sofrem vindo de lá para cá, né? Aí, ó. Diga aí, professor. Uma entrevista aqui do Diniz, ele fala que o futebol brasileiro, com essa bagunça geral que tá, não é só ele que vê isso não, tá perdendo a identidade. O futebol brasileiro perdeu a identidade, ó. Quem é que não vê isso? Você vê aqui agora o Dorival Júnior, por exemplo, pode ser o 21º time dele que ele vai treinar. Então, o Bambu aqui, o Bambu compara o futebol brasileiro e europeu, diferença muito clara. Isso aí. Vamos olhar aqui na Sul-Americana e na Libertadores, quantos times brasileiros tem em primeiro lugar? Aqui na Sul-Americana, no grupo A não tem brasileiro. No grupo B, o Vitória está aqui em terceiro. No grupo C, o Corinthians está em terceiro. No grupo D, o Grêmio está em segundo. No grupo E, o Cruzeiro está em último. No grupo F, o Fluminense está em primeiro. No grupo G, o Vasco está em segundo. No grupo H, o Galo está em primeiro, junto com o time lá da Colômbia. Então, dois times em primeiro lugar. Muito pouco. Olha aí na Libertadores agora. Muito pouco. Libertadores, vou pesquisar aqui. É muito pouco, né? É muito pouco aí para poder fazer aí a Libertadores. Olha para você ver aqui. Primeiro lugar aí do grupo A. O Botafogo está em terceiro. Vamos ver. Terceiro. No grupo... Universidade do Chile em primeiro. Botafogo em terceiro. Grupo B. Não tem brasileiro não. Grupo B não tem. Grupo C. Grupo C. Fla em terceiro. Flamengo em terceiro. O melhor plantel brasileiro. No grupo D, o São Paulo está em primeiro. Primeiro lugar, né? E no grupo E, está aí, deixa eu ver. Fortaleza está em último. No grupo F, o Bahia está em primeiro. Então tem dois em primeiro aí. No grupo G, o Palmeiras está em primeiro. No grupo H, não tem brasileiro. E
fim. Três brasileiros. E que tem elenco, que eu estou te falando, que tem elenco. O São Paulo tem elenco, o Bahia está com um elenco bom e o Palmeiras também tem um elenco. Quer dizer, se alguém sentir alguma coisa, ele troca, não muda o esquema tático dele de jogar. E outra coisa, eu acho também, o professor, que mesmo com todas essas dificuldades, eles jogam muito a culpa no técnico. E eu costumo dizer o seguinte, o técnico, ele orienta você, ele treina você fora de campo, fora de disputa. Aí quando entra lá, ele às vezes pode ser culpado de não pensar rápido, mas o jogador também tem que aprender a conseguir um espaço ali. Não, eu acho o seguinte, o trabalho do técnico vai até onde ele estuda o adversário, planeja suas estratégias, e esse negócio de pensar rápido aí não é fazer igual o Mano Menezes, tirar um jogador com 14 minutos porque ele botou o jogador errado em campo. Não é nada entendeu? disso. Isso não é estratégia, isso aí é erro de logística, porque como é que você bota um jogador profissional que você treinou 2 semanas e tira ele com 15 minutos? Eu acho que a diretoria do Fluminense devia ter mandado o Mano Menezes embora antes. Por causa disso aí, então, foi plenamente justificado. Quando eu falo que a gente não tem time em primeiro lugar, ou tem pouquíssimos times, tanto na Libertadores, tanto na Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro não é um campeonato de excelência, é aí que eu estou querendo chegar no ponto final do nosso programa hoje. Observa nos times brasileiros quantos zagueiros estrangeiros tem. Se por alto assim, ó, o Galo tem zagueiro estrangeiro? Tem. O Cruzeiro tem? Tem. O Grêmio tem? Tem. O Internacional tem? Tem. O Vasco tem? Não. O Fluminense tem? Tem. O Flamengo tem? Não. O Botafogo tem? Tem. Tem 2. O Bahia tem? Tem. O Ceará não sei. O Vitória não sei. Então, nós estamos acabando com... O Palmeiras tem? Tem. Nós estamos acabando com o nosso zagueiro. Quantos volantes brasileiros a gente tem que joga igual o do Palmeiras e joga igual o do Flamengo? Não tem mais volantes brasileiros que jogam igual esses 2 volantes. Quantos meias de criação nós temos igual a Arrascaeta, igual o De La Cruz, igual o João Arias? Não tem mais no futebol brasileiro. E aí, quando o Diniz e outros treinadores falam que o futebol brasileiro está perdendo a identidade, está perdendo a identidade por causa disso. Ou seja, nossos goleiros eram os piores goleiros da América do Sul. Hoje nós temos os melhores goleiros da América do Sul. Nossos zagueiros eram verdadeiros craques. Hoje nossos zagueiros são horríveis. Não ganham uma bola de cabeça, nem no ataque, nem na defesa. Nossos volantes, Clodoaldo, Dudu, Zito, tantos outros volantes aí. Hoje nossos volantes, eles são piores do que os zagueiros. Aquele Thiago do Fluminense lá foi jogado de zagueiro porque ele não acertava um passe de volante. Antes de ontem ele foi sair jogando, perdeu a bola, tomou o gol. Ou seja, os nossos volantes craque igual a gente tinha, Wilson Piazza, Clodoaldo, Zito, Dudu. Hoje nossos volantes não sabem nem passar a bola. Então, o futebol brasileiro está sendo descaracterizado por um monte de coisa. E aí entra jogador de empresário, e aí entra professor de educação física que nunca deu um chute numa bola, vira treinador. E aí entra ex-jogador de futebol que ele não tem condição nem de argumentar para dar futebol.
Eu não sou contra o jogador de futebol estar em comentário, estar como treinador, estar em escolinha de futebol. Eu sou contra ele ficar sozinho tomando conta daquilo, porque ele não tem a preparação adequada. Tem uma diferença muito grande de você ser jogador para você ser treinador. Eu vou citar só 2 casos aqui. O Júnior, que é comentarista da Rede Globo, era um excelente jogador. Foi um bom técnico? Não. O Falcão, um dos melhores meios de campo do mundo, foi um bom técnico? Não. Quem vingou como treinador? Didi vingou como treinador? Vingou. Entendeu? Mas são pouquíssimos. Zagallo. Pelé, são pouquíssimos que vingam como treinador. Então, estamos aí para encerrar o programa. Ó. Temos que criar a liga da primeira e da segunda divisão. Temos que recuperar o futebol brasileiro, que nós não estamos tendo zagueiro, volante, nem meio armador. Temos que fazer uma universidade nacional de educação esportiva e temos que botar profissionais de qualidade na primeira e na segunda divisão para virar uma liga. A CBF não consegue mais fazer isso. Essa é a minha opinião e não vai aqui nada contra ninguém, contra ex-jogador, contra a CBF, contra ninguém não. Eu vou fazer 71 anos, cara. Eu vi a seleção de 62, eu era menino, tinha 8 anos. Eu vi a seleção de 66, eu tinha 12. Eu vi a seleção de 70, eu tinha 16, já entendia bem as coisas. E eu nunca vi o futebol brasileiro numa draga igual está essa atualmente, viu, Milton? Eu queria fazer esse programa hoje com você por causa disso. Isso está atravessado na minha garganta desde quando o Diniz foi mandado embora. Não que eu achasse que o Diniz deveria ficar ou deveria continuar, não. É que desde o Diniz a coisa só tem piorado. E vai piorar mais, né? Porque ninguém toma iniciativa nenhuma, né? Eu hoje queria fazer esse programa, ou seja, esse programa era para ter sido feito há 2 meses atrás, né? Antes do Dorival ainda perder para a Argentina, perder os 2 jogos que ele perdeu aí. Então, eu queria deixar esse testemunho aqui, que eu estou vendo hoje o futebol brasileiro com muita tristeza. E desde quando foi feita a Lei Pelé, que o jogador não tem mais aquela sintonia com o clube, o jogador virou empregado de empresário, do staff do empresário. O futebol brasileiro está no ralo e está a passos largos o esgoto. Essa é a minha opinião. Me desculpe aí, amigo ouvinte. Você que gosta de polemizar, discutir o futebol brasileiro, essa é a minha opinião. Manda um abraço lá pro Jairo. Ô Jairo, eu sempre falo o seguinte, eu sempre respondo as perguntas aqui. Às vezes eu divago um pouquinho, mas eu tenho o maior interesse em responder as perguntas e em tentar esclarecer o que eu entendo do futebol brasileiro. E outro motivo, por que nós estamos mal na Sul-Americana e na Libertadores, taticamente o futebol brasileiro está atrasado. Não só está descaracterizado, como diz o Diniz, perdendo a identidade, mas devido a isso também está atrasado taticamente. É isso aí. Isso aí, gente. Desculpe esse desabafo hoje, porque já estava atravessado há muito tempo. Está atravessado. É isso aí, meu amigo. Até o próximo. Até o próximo, se Deus quiser.